Na hora da alegria, vale tudo para extravasar a emoção, não é mesmo? Bem, não é exatamente assim. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns casos de jogadores que comemoraram seus gols de uma maneira bastante polêmica. Inclusive, tem o caso de um jogador que fez um gesto tão terrível que foi banido do futebol para sempre. Robbie Fowler. Um dos ídolos da equipe do Liverpool na década de 90 foi o atacante Robbie Fowler. O jogador passou 9 temporadas no clube e cumpriu muito bem sua função de artilheiro. Foram muitas partidas decididas com seus gols salvadores. Só que um lance em específico acabou marcando a passagem de Fowler pelo clube, mais do que quaisquer outros. O lance em questão foi um gol, e de pênalti, algo bem básico. Mas o que ele fez depois do gol despertou uma polêmica gigantesca e ficou eternizado na história do futebol. Em abril de 1999, o Liverpool enfrentou em casa seu grande rival, Everton. Fowler arrebentou com o jogo, marcando 2 gols na vitória por 3-2. E ao comemorar um dos gols, ele foi à linha de fundo e simulou que estava cheirando algo, como se estivesse usando uma substância entorpecente. As câmeras flagraram de perto o gesto e até os torcedores do Liverpool ficaram chocados com o que estavam assistindo. Depois do jogo, o treinador do Liverpool tentou disfarçar, dizendo que Fowler estava apenas comendo a grama. Mas é claro, ninguém caiu nessa desculpa inocente. A comemoração infeliz acabou causando uma punição de 4 jogos ao atacante naquela edição da Premier League. Parece pouco pelo tamanho da repercussão. Perguntado posteriormente se houve algum tipo de arrependimento pela conduta, Fowler negou convicto. De forma alguma me arrependi. Os torcedores do Everton pegavam muito no meu pé, eu sabia o que estava fazendo, e não me importava. Era a chance de acabar com eles depois do abuso que sofri. Ao todo, Fowler marcou 170 gols em 330 jogos pelo Liverpool. Mas antes de lembrar desses números extraordinários, a primeira coisa que vem na cabeça dos torcedores do time quando escutam o nome do jogador é aquela famosa e incomum comemoração. O duelo entre Ronaldo e Simeone. Apesar da gravidade do gesto de Fowler, o assunto não repercutiu tanto quanto as trocas de gestos ofensivos entre 2 grandes nomes do futebol mundial. Recentemente, o português Cristiano Ronaldo e o treinador argentino Diego Simeone foram um pouco longe demais ao extravasar suas alegrias. Ambos foram responsáveis por cenas fortes. Em 2019, Juventus e Atlético se enfrentaram pela Liga dos Campeões. Na primeira partida, vitória do time espanhol por 2-0. Naquele dia, o mundo ficou chocado não pela atuação da equipe, mas pela comemoração de seu treinador. Simeone comemorou os gols do time, levando as mãos às partes íntimas e fazendo gestos obscenos. O técnico foi duramente criticado e depois, com a cabeça mais fria, pediu desculpas pelo ocorrido. Quero me desculpar pelo que fiz no dia do jogo, para as pessoas que se sentiram ofendidas pelo gesto do outro dia. Claramente, eu expressei mal o que sentia pelos meus jogadores, e não pela Juventus. Parece um jeito meio estranho de mostrar admiração pelos seus jogadores, não é mesmo? Na ocasião, Simeone foi multado em 20 mil euros pela atitude. Só que o pior estava por vir. Cristiano Ronaldo entendeu aquilo como uma provocação e no jogo de volta comeu a bola. Marcou os 3 gols que deram a classificação à Juventus. Aí na comemoração não deu outra. O português repetiu o gesto de Simeone e levou a torcida da Juve à loucura. E será que teve punição? Afinal, ele só respondeu à altura da provocação. No final das contas, Cristiano recebeu a mesma punição que Simeone. Foi considerado que os dois tiveram conduta imprópria para o palco onde se apresentavam. Mas para o português, isso não deve ter feito diferença nenhuma. Embora tenham sido comemorações polêmicas, esses casos acabaram entrando para a história do futebol. Um gesto bem mais ofensivo acabou destruindo a carreira de outro jogador. Giorgio Katides foi do céu ao inferno rapidamente após comemorar um gol de uma forma totalmente inadequada. Mas antes de conferirmos mais esta polêmica, queria te lembrar de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar muitas outras curiosidades do mundo da bola.
o caso Catidis. Se estudar história é uma ótima maneira de aprender com os erros do passado, parece que o grego Giorgio Catidis não fez direito à lição de casa. Em 2013, o jovem e promissor meio-campista conseguiu estragar todo o seu futuro como jogador com apenas um gesto. Catidis tinha então 20 anos e já havia se destacado nas seleções de base da Grécia. Naquele mesmo ano, ele assinou um bom contrato com o AEK, um dos times grandes do país. Quando a carreira do jogador estava decolando, Catidis cometeu um grande erro, que ele mesmo reconheceu como estupidez. Na partida entre AEK e Veria, os dois times empatavam em um gol até o finalzinho do segundo tempo, quando Catidis marcou o gol da vitória. Na euforia da comemoração, o jogador correu para a torcida e fez uma saudação que deixaria Adolf Hitler orgulhoso. O gesto não gerou uma revolta de imediato na torcida. Na hora, os torcedores não estavam acreditando no que acontecia e se perguntavam: será que é isso mesmo que ele está fazendo? Obviamente, as imagens rodaram o mundo e a repercussão não foi nada boa. Em pleno século XXI, um jogador fez esse tipo de sinal para a multidão, como se nada tivesse acontecendo. Era preciso muita coragem ou muita falta de noção para isso. Na Grécia ainda existem alguns sobreviventes dos horrores da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo filhos e netos que escutaram essas histórias de terror provocadas pelos invasores. Trazer de volta esse tipo de idolatria foi uma atitude escandalosamente infeliz por parte de Catidis. O jogador até tentou se justificar, dizendo que ele apenas estava cumprimentando um colega de clube que assistia ao jogo da arquibancada. Catidis ainda tentou pedir desculpas, alegando que desconhecia o significado daquele gesto. Não sou racista de jeito nenhum, abomino o fascismo, não faria o gesto se soubesse que significa alguma coisa. Eu sei das consequências e não farei mais isso. Mas as desculpas não deram muito certo. A Federação Grega de Futebol não se omitiu. Em nota oficial, os dirigentes se posicionaram em relação ao caso. A energia do jogador para saudar os espectadores como nazista é brutal e afeta profundamente todas as vítimas das atrocidades nazistas, ferindo o caráter pacífico e profundamente humano do futebol. A federação condena de forma inequívoca e categoricamente a atitude. A Federação Grega de Futebol tomará todas as medidas necessárias para preservar a natureza pacífica do futebol e para promover os valores da solidariedade, da cooperação e do respeito que professa. Mas seria muito fácil apenas emitir uma nota de repúdio e não fazer nada para evitar que casos assim aconteçam novamente. A primeira atitude tomada foi punir o jogador, inicialmente com uma multa de 50 mil euros, mas isso não seria suficiente. Os dirigentes gregos decidiram que Catidis seria banido para sempre da seleção grega. Não haveria segunda chance, sob nenhum pretexto. A federação ainda propôs que os clubes fizessem uma cláusula nos contratos dos jogadores que proibisse esse tipo de saudação ou qualquer outro gesto ligado a alguma política de ódio. O AEK não rompeu de imediato o contrato com o jogador, mas para preservar a imagem do clube, o manteve afastado até o final daquela temporada. Passados alguns meses do ato polêmico, Catidis saiu da Grécia para tentar a sorte no futebol italiano. Tempos depois, retornou ao país e rodou por diversos times, sem nunca se firmar em nenhum deles. Enfim, acabou carregando uma maldição que vai segui-lo o resto da vida. Onde Catidis for, sempre haverá os que vão lembrá-lo como alguém que apoiou um movimento tão cruel que levou ao fim da vida de milhares de pessoas. Isso nunca mais terá espaço na nossa sociedade. E então, torcedor, achou exagerada ou justa a punição para Catidis? Mas essas não foram as únicas vezes que as comemorações geraram polêmicas no mundo do futebol. Há alguns anos, a FIFA criou algumas regras que limitavam as comemorações de gol durante os jogos. Conheça a triste razão pela qual não se pode tirar a camisa para comemorar no futebol.